A gravação foi iniciada. Obrigado. Bom dia a todos. Hoje, 23 de setembro de 2022, 8 horas e 57 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos. Dando início à sessão, peço para que abram acesso ao sistema EPAT no processo do AIM 4.141.383. Contribuinte Belapim, Indústria e Comércio de Alimentícios Limitada. Recurso é de minha relatoria. Vou passar a leitura do voto que já estava disponível. É uma acusação só. A acusação é de deixar de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais ICMS, no valor de tanto, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadoria, cogumelo fatiado, cogumelo inteiro e cogumelo grande, importadas do exterior, conforme se comprovam pelas cópias de documentos juntados. Vou passar diretamente à leitura do voto, a partir do item 6. Tá? O AIM relata a acusação de deixar de pagar ICMS por guia de recolhimentos especiais devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadoria, cogumelo fatiado, cogumelo inteiro, cogumelo grande, importados do exterior, fecha aspas. Preliminarmente, a recorrente alega confiscatoriedade da multa por afronta ao artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, bem como se insurge contra os juros. Afasto a alegação de confiscatoriedade da multa, o princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Com relação aos juros, acolho o argumento de impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10/2017 deste tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo no meu voto. A atualização sobre o valor básico da multa deve ser mantida, pois os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IEM consta de norma vigente e válida, não cabendo deste órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457. Adicionalmente, registro a súmula 13/2018 deste tribunal, que trata da matéria. Transcrevo a súmula e continuo no voto. No mérito, a recorrente argumenta que o produto importado, cogumelo, é isento nos termos do inciso 3 do artigo 36, anexo 1 do RICMES. No entendimento do fisco, o artigo 36, anexo 1 do RICMES não abrange os produtos importados, cogumelos, pois a norma indica expressamente produtos em estado natural. Fecha aspas. No apelo recursal, a recorrente argumenta que o produto importado se encontra em estado natural, bem como que, abre aspas, o fato de serem lavados e submersos transitoriamente em água salgada ou sulfurada não retira do cogumelo seu estado natural, fecha aspas. A decisão recorrida manteve integralmente o AIM sobre o fundamento de que os produtos, cogumelos, abre aspas, importados pela autuada, sofreram algum tipo de beneficiamento para aumentar sua vida útil, sabor e durabilidade para consumo, e por isso consideramos que tais produtos passaram por processo de industrialização, que por força do artigo 4º, inciso 1, a linha B do RICMES, se caracteriza pela modificação da aparência do produto, bem como sua apresentação para consumo, não se traduzindo nos cogumelos in naturas, fecha aspas. Assim, concluiu a julgadora tributária que, consequentemente, a Belapim, ao importar cogumelos em conserva, não pode se aproveitar da isenção prevista no artigo 8º, combinado com o artigo 36 do anexo 1, ambos do RICMES, uma vez que a isenção é decorrente de lei, artigo 176, caput do CTN, devendo ser interpretada literalmente, artigo 111, inciso 2 do CTN, sendo também condicionada, isto é, seu aproveitamento depende do cumprimento de requisitos previstos na lei, artigo 179, caput do CTN, fecha aspas. A decisão de mérito deve ser mantida integralmente. A norma isentiva, artigo 36 do anexo 1 do RICMES, se restringe a produtos em estado natural. No caso dos autos, o produto sofreu um processo de conservação transitória em água salgada ou sulfurada,
como mencionado pela recorrente, as folhas 693. O método não consta da lista de processos que não tiram do produto sua condição de estado natural, dispostos no inciso 3º, artigo 4º do RICMES. Vejamos, transcrevo a norma e continuo no meu voto. No mesmo sentido, esclarece a resposta à consulta tributária número 18.463/2018. Transcrevo a resposta à consulta e continuo. Importante mencionar que a resposta à consulta acima transcrita cita que a isenção recai, abre aspas, sobre o produto cogumelo seco, desde que em estado natural, o que inclui estar inteiro, ter sido submetido à secagem natural e estar em embalagem rudimentar para comercialização, e não destinado à industrialização. Grifamos. No caso dos autos, os documentos demonstram a existência de importação de cogumelo fatiado, conforme Danfis, nas folhas 12 a 18. Nesse contexto fático probatório, considerando que a norma isentiva deve ser interpretada de forma literal nos termos do artigo 111 do CTN, entendo que o produto importado pela autuada é tributado, pois não se trata de produto em estado natural. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento para manter integralmente a exigência do item 1 e limitar, nos termos da súmula 10 que foi revisada, os juros moratórios. É como o voto, senhores. Eu vou fazer o registro do voto e abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Pois não, doutor Walter. Fique à vontade. Presidente, só para questão de discussão. O artigo que foi citado para dizer que não sofre processo de socialização, produto in natura e tudo mais, no final ele fala de beneficiamento, né? Quando é necessário para comercialização, ou que para ser comercializado depende necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento, ou seja, o produto pode sim ser alterado por meio de um beneficiamento para ser comercializado. Eu tenho dúvida com relação a esse final do parágrafo, né? E aí que seria, não sei se seria melhor pedir uma vista para expor melhor essa questão, porque, pelo que eu entendi, é a água salgada que foi colocada, algum tipo de conservante, o aumento da vida útil, né, não é uma alteração do produto em si, né? E o próprio dispositivo, ele fala no finalzinho lá que o beneficiamento. Então, isso é um beneficiamento, né? Eu fico com dúvida se realmente não teria direito à isenção. Pois não, doutor Rodolfo. Doutor Walter, eu Sim. até analisei esse ponto da norma e a conclusão que eu cheguei quando ele fala de produtos que necessitam do beneficiamento, eu acho que seria, por exemplo, o caso daquela amêndoa amarga, que é um produto que, se ela for consumida em estado natural, da forma como ela está lá na árvore, ela tem a substância cianeto que pode causar algum mal para o ser humano, né? Pode intoxicar. Então, quando a norma fala em beneficiamento necessário para o consumo, na minha interpretação, salvo o melhor juízo, talvez seja o caso de produtos assim, que de forma natural, como ele está na natureza, traga alguma toxina para o ser humano e necessariamente ele precise passar por um beneficiamento, todos eles, para que possa ser palatável ao ser humano ou não cause nenhum tipo de mal. Foi essa a minha conclusão de quando a norma diz beneficiamento necessário, mas é só uma interpretação. Mas é excelente, doutor Rodolfo, mas vamos pensar assim, qualquer alimento, qualquer um que você retire do seu estado de natureza, ele começa a morrer. Qualquer produto alimentício. Você descasca um abacate, ele morre. Enquanto ele tiver com a casca protegendo ele, é como se fosse uma célula humana, né? Você tem a membrana, está protegido. Você tirou a membrana, acabou. Não tem mais célula, né? Então, no alimento é a mesma coisa. Sua casca, quando está presa a uma árvore, está recebendo os nutrientes. É como se fosse o umbigo de uma criança, né? Só que a criança, graças a Deus, ela não morre, ela vai crescer, vai viver e tal. Mas o alimento é diferente. Você cortou, ele começa, né, a apodrecer. E aí, qualquer tipo de alimento. Então, esses conservantes aí, por exemplo, água salgada ou outro produto, não é que ele estende a vida. E por ser um produto importado até chegar aqui, um produto que já está
fora do seu ambiente, né, natural, cortou, ele não é natural mais, ele começa a morrer. Então, acho que, mesmo que o doutor falou sobre a amêndoa, se aplica também ao processo do cogumelo, porque não é que eu estou estendendo a vida dele, que ele vai começar a morrer. Para chegar para o consumo, necessariamente, na minha opinião, né, teria que ter esses produtos para conserva. O corte, olha, até onde eu entendo, o corte não altera a natureza do produto. Você tem uma parte desse tamanho, uma parte menor, assim como acontece com o aço. Né? Chapa de aço não é considerada industrialização quando eu só faço o corte. E não mexo na espessura, não mexo na composição, na estrutura, né, daquela chapa de aço. Assim com o alimento também deveria acontecer. Com todo respeito, doutor Silvio, o presidente, que realmente, assim, na minha ótica, é necessário. Por quê? Porque senão nenhum tipo de produto chega para o consumo. E é verdade, a gente sabe disso. Ele precisa desse conservante para poder aumentar a vida útil, porque parece que o fundamento da primeira instância foi exatamente isso. Não, sofreu um processo de industrialização, porque aumentou a vida útil do alimento. Qualquer um que sai do seu estado de natureza, ele começa a morrer. Então, isso daí me parece que o artigo, no final, contribui, quando para a comercialização, necessariamente necessita de quê? De quê? Um beneficiamento. Aí eu fico com dúvida, realmente. Tá? Doutor Walter, fazer o seguinte, leve em vista, Tá e bom. eu já adianto também que, assim, não é a sua posição, não é isolada, tá? Eu já vi diversos colegas também que acompanham esse entendimento. Por quê? Até porque, senão, para a gente consumir cogumelo, deveria ser, o cogumelo, acho que a gente consome aqui, acho que é 100% importado, entendeu? Não é aqui do estado de não é aqui do Brasil, entendeu? Tem aqui o shiitake, que é aquele japonês, né? Que é feito, então, assim, tem muita gente, tem muitos jogadores que entendem dessa mesma forma. Por quê? Porque eles entendem que, se for assim, então a gente não consome mais aqui dentro, porque, entendeu? E é um produto alimentício, deveria estar abrangido pela isenção. Eu acabei não acolhendo essa tese, porque em sede superior eu pesquisei e vi que também é mantido esses autos, né? Por isso que eu acabei não seguindo essa linha. Mas fica à vontade também de externar, assim, porque Tá. não é uma posição isolada. Até pelo corte também, não vejo problema nenhum, tá bom? Aí eu Legal. concedo as vistas, então. Joia? Doutor Silvio, posso só fazer mais uma observação? Fica à vontade. Em relação a esse ponto que o senhor colocou, as folhas 673 dos autos, que é a decisão de primeira instância, a julgadora, ela traz uma foto, né, do cogumelo em estado natural, que é uma foto de um cogumelo Paris, na bandejinha. Inclusive, a gente tem disponível aqui no mercado da minha cidade, e de um cogumelo em conserva, que aí sim teria aumentado teria prolongado a sua vida, né? Aos meus olhos, são mercadorias e produtos completamente diferentes em termos de sabor e de características alimentar, mas só para ilustrar que a jogadora trouxe essa fotinho aí nas folhas 673. Deixa eu só dar uma conferida aqui, então, doutor Rodolfo, que aí eu já... 673. E conserva Perfeito. ilustrativa e depois o cogumelo in natura, né? Não me parece diferente, não. Mas é uma percepção pessoal. Desculpa pelo... Não estou dando risada do caso. Eu estou dizendo que, para mim, as fotos elas são semelhantes. É que tem um líquido, né? Que obviamente é um conservante, né? Que pode ser considerado como um beneficiamento, porque a função dele não é alterar o produto, é manter a resistência dele, né? Do próprio produto. E o de baixo realmente, parece que cortou, colocou numa embalagem só e pode comercializar, né? Não dá para saber se esse material aqui alteraria a estrutura química dele, nem poderia. Na verdade, eu estou só exagerando aqui no exemplo, mas eu estou vendo aqui as fotografias e, a meu ver, são produtos iguais. Mas por quê?
Desculpa, iguais não. Um tem o conservante, vamos colocar bem assim, que é o líquido. Só que o dispositivo do artigo 4º, acho que foi esse que o presidente invocou, ele no finalzinho ele fala, olha, quando que para comercialização necessariamente precisa de um beneficiamento. Então, não fica longe do que a própria legislação permite, a meu ver, tá? Obrigado, presidente, desculpa. Não, por nada, que isso. Eu até vi as fotos, tá? Eu acabei, assim, tem um problema, né? Porque, assim, o que acontece? Por exemplo, se olha morango. Morango tem 5 tipos de morango. Entendeu? Então, se tem morango que... eu não vou falar os nomes dos tipos, né? Porque senão eu vou confundir, tá? Mas, por exemplo, você vai numa doceria, você tem um morango que tá por cima, você come ele e não tem gosto, só que ele é duro. Esse morango ele é vermelho e ele dura um mês fora da geladeira. Por isso que ele é muito utilizado para fazer doce. Agora, você tem outro morango que ele é grandão e ele é altamente perecível. Você compra ele de manhã, à tarde ele já derreteu. E esse é aquele morango que você come, você sente o gosto e você mastiga ele. Entendeu? Então, assim, eu olhar o produto e não conhecer ele, aparentemente é a mesma coisa, mas às vezes não é, entendeu? Por exemplo, tomate, assim, eu falo propriedade, entendeu? Você pega o tomate Carmen, você pega da região do Espírito Santo, ele é um tomate que derrete, ele vira água, entendeu? Então, assim, eu não posso comparar aquele tomate lá do Espírito Santo com aquele outro que vem de São Paulo, que é o Carmen que vem de São Paulo, que é o híbrido, que é o Débora com aquele tomate caqui, né? Por quê? Porque a região que ele é plantada é outro tipo de mercadoria, né? Então, assim, por isso que às vezes eu olho o produto in natura, assim, olha, como é que fala? É o cogumelo. Mas depende da região que você planta, as características deles são totalmente diferentes. Então, por isso que às vezes você pode chegar e vender realmente in natura. E outro já não. Outro você já não consegue. Por isso que eu olhei as fotos assim, eu fico meio com o pé atrás, entendeu? Até porque, assim, a gente tem uma resposta à consulta que fala que tem lá a posição da marca, né? A posição da marca, ele já gera produto, ele já gera incidência de imposto, que é o caso típico da maçã turma da Mônica, que a gente vê que o fisco vai lá e autua ela, por quê? Porque teve a posição da marca, então gerou valor agregado, né? Então, assim, até por isso, a julgadora, como tem a posição da marca lá, talvez o fisco ia lá e considerava ele produto industrializado, por causa disso daí, por isso que eu acabei não entrando nesse detalhe da questão da foto lá, porque eu falei, olha, esse aqui, de repente ela vai e fala que isso aqui é produto in natura, e o fisco vai lá e autua aquela empresa por falar que é industrialização por causa da posição da marca. Então, acabei nem olhando e falando, isso aqui é meio complicado, né? Mas tudo bem, né? Mas eu concedi vistas do processo para o Dr. Walter, aí para que ele possa fazer com mais calma a questão, analisar a questão com mais calma, e como eu já havia dito anteriormente, né, mesmo porque o senhor vai ver que dentro do tribunal não existe uma unicidade de decisão no meu sentido, tá? Eu, assim, na Câmara Superior, o que eu pesquisei, justamente nesse caso de cogumelo que é fatiado, que é colocado em água salgada ou sulfurada, o entendimento que prevalece é que é tributado, né? Mas, assim, decisão divergente não quer dizer que, aquilo que eu falo, não quer dizer que o nosso voto, que quando for julgado em sede especial, não tenha alterado o entendimento, né? Por isso que é importante colocar a posição para que demonstrar que, às vezes, a nossa jurisprudência também está errada, né? Então, a questão da discussão justamente é para isso, né? Para amadurecer a matéria e a gente poder caminhar no sentido que possa dar margem para interpretação diferente, tá bom? Então,
Nesse caso aqui, o processo foi concedido vistas ao Dr. Walter e ele retorna para julgamento. Passar o segundo processo da pauta, também de minha relatoria, a IM 4.142.212, Dinâmica Química Contemporânea Limitada, contribuinte, tá? Esse processo é um processo clássico de inidôneo, tá? Nesse caso aqui, são 3 acusações de crédito indevido, tá? Eu vou partir do item 6, a leitura do item 6, que é já ultrapassando a leitura do relatório, e o item 6 diz o seguinte: trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Sorocaba. O AIM contém 3 acusações de crédito indevido. O relato infracional descreve que as condutas infracionais decorrem da escrituração de notas fiscais eletrônicas emitidas por Corban, Comércio de Resíduos e Transporte Limitada, TXG, Comercial Eireli, EBR, Indústria e Comércio Limitada. Como mencionado na decisão de primeira instância, o fisco declarou nulas as inscrições estaduais. Transcrevo aqui a razão da nulidade das inscrições estadual e continuo no meu voto. O apelo recursal não contém preliminares, assim passo ao mérito. No mérito, a matéria é conhecida no âmbito desse tribunal e as decisões se aliam à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que mantém o direito ao crédito ao adquirente de boa-fé que comprova a efetividade das operações. No caso dos autos, a análise das provas não permite concluir pela existência de elementos que demonstrem a boa-fé da adquirente à hora autuada. Registre-se que o relato infracional contém 3 acusações. Só um minutinho. Deixa eu apagar. 3 acusações. E diz o seguinte: das 3 acusações do relato infracional, que consta? O contribuinte foi notificado a apresentar documentos que comprovassem a realização das operações pelos documentos fiscais declarados inidôneos. A notificação foi respondida com a juntada de NFEs inidôneas e do livro onde estavam escriturados, documentos que não atendem à notificação e não comprovam as operações. De fato, os autos demonstram que o contribuinte não apresentou ao fisco qualquer documento que materialize provas que comprovassem as operações mercantis. Tanto a defesa quanto o recurso ordinário não foram instruídos com provas de existência de tratativas comerciais, consulta ao Sintegra, provas relativas ao transporte das mercadorias, prova de pagamento das operações. Assim, a carência de provas relativas à transação mercantil não permite inferir que a autuada é adquirente de boa-fé. Por oportuno, ressalto que os demais argumentos não podem ser acolhidos. A declaração de idoneidade posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde o seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara a inidoneidade. Transcrevo decisão da superior no mesmo sentido e continuo no meu voto. A alegação de que as emitentes dos documentos fiscais constavam como habilitadas no sistema não socorre à autuada, pois não é suficiente para comprovar que o estabelecimento está regular perante o fisco. Ademais, o artigo 22 determina que, transcrevo o artigo 22, em que a legislação impõe que tanto o contribuinte quando ele tem o dever de cautela, tá? E continuo no meu voto. Nesse passo, afasto a tese de inexistência de responsabilidade tributária da autuada, pois a legislação determina que cabe à autuada tomar as devidas cautelas negociais para certificar-se da regularidade perante o fisco da remetente das mercadorias, mas não fez, dado que os emitentes dos documentos fiscais não exerciam atividade, e assim tais documentos não refletem verdadeiramente a operação negocial descrita. Afasto o argumento de cobrança e duplicidade trazida no apelo recursal. Não há como exigir o imposto das supostas emitentes das mercadorias. Isto porque o fisco constatou a existência de simulação de existência de estabelecimento, nos casos da Corban e EBR, e inexistência de estabelecimento, no caso da TXG. Assim, as mercadorias não foram remetidas pelos supostos emitentes que constam nas notas fiscais. Portanto, não há como exigir imposto dos estabelecimentos, vez que não deram saída
das mercadorias, vez que não deram saídas das mercadorias. Ademais, a exigência do imposto tem a finalidade de compensar o crédito lançado na escrita fiscal, que tem como fundamento o documento que foi emitido de forma irregular. Os argumentos relativos à suposta inconstitucionalidade de juros do mora não têm reflexo neste AIM. Os fatos geradores ocorreram a partir de novembro de 2017. Sendo assim, os juros foram calculados de acordo com a taxa Selic, tendo em vista a alteração promovida pela Lei 16.497 de 2017, como observado pela DRF no parecer de recurso ordinário. Vejamos, transcrevo a observação da DRF e continuo no meu voto. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhido. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por turno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida, sob pena de afronto ao artigo 28 da Lei 13.457. Também, por força do artigo 28, afasta os argumentos relativos à atualização de base de cálculo da multa, pois os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IEM constam de normas vigentes e válidas. Transcrevo súmula 13 de 2018, que trata da matéria, e concluo. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego de provimento. Só fazer o registro do voto e eu abro para debates. Nesse caso aqui, ó, é o caso clássico de Nidônio, são três remetentes, mas tanto na intimação, notificação enviada pelo fisco para apresentação de provas das operações, a contribuinte não trouxe nada relativo à transação comercial, e em sede de defesa e recurso ordinário também não há comprovante nenhum. Assim, eu mantive a acusação, mantive também os juros da taxa Selic, porque o período é posterior à alteração da lei. Alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar a votação. Julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão da sessão. Tenham um bom dia a todos.